Agora a gente vai dar continuidade às nossas explanações falando sobre a nossa unidade 2. A gente já falou sobre noções de direito, sobre a ciência jurídica, sua finalidade, seus objetivos, suas características. A gente tratou das divisões do direito em público e privado. Dentro do direito público a gente tratou de quais seriam essas ramificações e dentro delas nós falamos de direito constitucional, administrativo, tributário, processual. Nossa missão na disciplina é abordar com vocês direito constitucional, direito administrativo e tributário no que tange ao direito público. E no que diz respeito ao direito privado, a gente vai abordar o direito civil. Então, nesse momento, a gente vai começar a falar sobre direito administrativo, que é uma disciplina muito importante, não menos importante, por exemplo, do que direito constitucional, longe disso. Mas no caso de vocês que vão ser administradores, discutir direito administrativo possibilita um ganho de conhecimento que vai ser muito utilizado nas relações profissionais que vocês possivelmente terão, efetivamente terão. Então, com relação ao direito administrativo, a gente pode dizer que é um ramo do direito público que regulamenta a atividade do Estado, ou seja, regulamenta a atividade estatal, independentemente de ser ela exercida pelo Poder Executivo ou não. Então, quando eu falo de direito administrativo, eu posso estar falando, por exemplo, da atuação da Sociedade de Economia Mista, que é uma subdivisão da administração pública que permite que existam relações entre particulares no âmbito do direito privado. Isso vai ser perfeitamente previsto no que a gente discute de direito administrativo. Então, o direito administrativo estuda as formas do serviço público, e quando eu digo formas, eu estou falando de todas as formas possíveis de realização dos serviços públicos que são disponibilizados para a sociedade. Percebam que o direito administrativo, ele tem como prioridade a coletividade. O interesse público, ele sempre vai predominar em detrimento do interesse particular. Então, ele tem como princípio basilar a supremacia do interesse público sobre os interesses privados. Perfeito, professor, entendi. Então, sempre que eu estiver falando do direito administrativo, eu tenho que considerar o fato de que as relações entre particulares, elas não têm tanta relevância quanto a relação entre a sociedade e o Estado. O Estado, ele vai priorizar sempre o interesse da coletividade, não o interesse do João, da Maria, do Pedro, e sim da comunidade onde eles, o João, o Pedro e a Maria, estão inseridos. Aqui. O objeto do direito administrativo seria, basicamente, a prestação do serviço público. Óbvio, eu estou falando de um ramo do direito público que trata especificamente... Eu votei demais. Como é que é aqui? Pronto, o próximo é esse daqui. O objeto do direito administrativo. Qual é o objeto do direito administrativo? A prestação do serviço público, perfeito? A forma como acontece essa prestação também é objeto do direito administrativo. E os limites que regulamentam a atuação estatal, sempre em respeito aos princípios expressos em nossa Carta Constitucional. Lá vem a professora falando de princípio de novo. Gente, vocês têm que ir se acostumando com o fato de que falou em ordenamento jurídico, falou em ciência do direito, a gente está falando de princípio sim. E aí vem o princípio da legalidade, da moralidade, da impessoalidade, da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, para ser mais específica, seguindo a sequência que está lá na Constituição. Então, a administração pública seria, no caso, a administração pública, que aí a gente já está falando disso dentro do direito administrativo, seria uma atividade desenvolvida pelo Estado ou pelos seus agentes delegados sob o regime de direito público, destinada a atender de modo direto e imediato necessidades concretas da coletividade. Olha só, gente, necessidades concretas da coletividade. Eu estou sempre falando do interesse público, eu estou sempre falando das necessidades desse público, eu estou sempre colocando em primeiro lugar o interesse coletivo.
A administração pública, ela é também todo o aparelhamento estatal utilizado na prestação dos serviços públicos, para a gestão dos bens públicos e dos interesses da comunidade. Aqui eu estou falando, por exemplo, das autarquias, eu estou falando da sociedade de economia mista, eu estou falando das empresas públicas, eu estou falando das fundações. Isso são órgãos da administração pública que são criados para permitir que o Estado, de fato, garanta o interesse coletivo, que ele, de fato, faça valer os direitos da coletividade. E aí eu apresento para vocês as funções do Estado. Quais são as funções do Estado, professora? Está aqui, vocês já falaram comigo, já estudaram isso comigo em direito constitucional. A gente tem o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Poder, professora, é a mesma coisa que função? Eles são equivalentes, minha gente. Quando eu digo que a função do Estado, a função executiva do Estado é, por exemplo, criar políticas públicas que favoreçam a garantia dos direitos sociais, o que eu estou efetivamente dizendo? Que a função do poder executivo é executar as normas que são elaboradas pelo poder legislativo e que pensam no bem da coletividade. Então, você acabou de falar sobre a função executiva, não foi, professora? Foi sim. A função executiva da administração pública é através do poder legislativo, a função legislativa da administração pública é através do processo legislativo, da criação de normas, garantir o bem da coletividade e a supremacia do interesse público em relação ao interesse particular. E a função judiciária do Estado ou da administração pública é o quê, professora? É garantir que o ordenamento jurídico existente naquele Estado seja respeitado. E quando esse ordenamento jurídico não for respeitado, a função judiciária vai permitir que o Estado juiz sancione aquele transgressor e garanta o direito àquela parte que solicitou do Estado a proteção, tá certo? Eu vou apresentar aqui para vocês algumas características da administração pública. A administração, ela tem lugar privilegiado em face de terceiros, que com ela se relacionam. Então, quando o administrador estiver se relacionando com a administração pública, ele vai ter um lugar privilegiado em face de outras pessoas? Não, professora. Quem tem lugar privilegiado numa relação sempre vai ser a administração. Então, é a fundação, é a autarquia, é a sociedade de economia mista, é a empresa pública, enquanto órgão da administração do Estado, que vai ter, sim, privilégio nessa relação. É ela que vai representar os interesses da sociedade. E é por ela representar esses interesses que ela tem uma posição de superioridade em relação a um particular. Porque o particular, ele busca o interesse dele. E o Estado preserva o interesse da coletividade. Não se esqueçam disso, viu, alunos? A administração, ela se encontra em posição de superioridade. Atos administrativos gozam de presunção de veracidade e autoexecutoriedade, ou seja, todos os atos praticados pela administração pública, pelos órgãos que eu mencionei a vocês, eles são dotados de legitimidade, eles não precisam ser comprovados, como, por exemplo, um ato de um particular, porque eles são dotados dessa presunção de veracidade. E eles são autoexecutáveis. O que é isso, professora? Eu não vou precisar de uma lei criada sempre para que um ato administrativo seja publicado ou para que ele seja colocado em prática. As autarquias, as fundações, as empresas públicas e a sociedade de economia mista, elas detêm da prerrogativa dessa autoexecutoriedade dos seus atos. Com a questão da possibilidade de realizar, por exemplo, uma desapropriação, isso aqui, gente, é eminentemente um direito do Estado. O Estado precisa abrir uma rua num determinado bairro. Essa rua vai passar no projeto, ela vai estar, de certa forma, impedida porque existem algumas casas. As casas
podem ser desapropriadas pelo bem da coletividade. Essas pessoas, elas não vão simplesmente ser retiradas da sua casa, elas vão ser indenizadas, mas elas não podem impor o seu direito particular de propriedade a um interesse maior da coletividade, que é justamente a passagem daquela rua. Percebam que o interesse do particular, o direito do particular que está previsto numa norma específica, não vai poder ser garantia de que aquele direito vai ser mantido, porque existe um direito maior a ser respeitado, que é o direito da coletividade, tá certo? Na sequência, a gente tem aqui os princípios da administração pública que estão expressos na Constituição. Lá no artigo 37 da Constituição, está expressamente disposto o seguinte: a administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, olha só, União, Estados, Distrito Federal e dos municípios, tá aqui, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eles estão aqui embaixo também, ó. Esses princípios, gente, para muita gente que faz concurso, criaram até uma máximazinha, é o LIMP. É legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Todos os atos da administração pública, eles obrigatoriamente devem estar regidos por esses princípios. Nenhum deles pode ser esquecido, e a gente vai começar a ver cada um deles agora, para ficar mais fácil para vocês perceberem a importância deles no que tange a garantia de atos legalmente tidos como constitucionais praticados pela administração pública. Olha aí o princípio da legalidade. Atos da administração devem ser praticados em conformidade com os princípios legais. Atos ilegais são considerados atos nulos. Então, todo ato que é pautado, aliás, que não é pautado na lei, é considerado um ato nulo, tá certo, gente? E trazem responsabilidades, sanções a ela impostas através do poder disciplinar. Então, a administração pública, quando ela não pauta as suas ações em atos considerados legais, ou seja, previamente previstos em lei, esses atos estarão passivos de nulidade, e quem praticou esse ato, o servidor público, considerado agente público responsável por aquele órgão, ele vai ser responsabilizado, ele vai sofrer sanções, e essas sanções, elas vão ser impostas através do poder disciplinar, que é o famoso processo administrativo disciplinar, que pode incorrer tanto numa penalidade convertida em multa, como pode incorrer na demissão desse servidor. Olha a gravidade e a complexidade do não respeito à lei pelos agentes públicos que compõem a administração pública. Então, um administrador de empresa particular, ele pratica tudo aquilo que a lei não proíbe, perfeito? Então, o administrador de uma empresa privada, ele tem muito mais liberdade para poder atuar no campo da gestão da sua empresa privada. No entanto, o administrador público, por ser obrigado ao estrito cumprimento da lei e dos regulamentos, ele só vai poder praticar aquilo que a lei permite. Então, diferença básica entre o administrador público e o administrador privado. O administrador privado faz tudo aquilo que não há previsão legal, ou seja, ele não está adstrito à lei no sentido negativo, ele pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe, então ele tem liberdade positiva para atuar. No caso do administrador público, ele só pode fazer aquilo que está expressamente previsto em lei. Então, ele tem que cumprir o que a lei diz que é comportamento de um administrador público, tá bom? O princípio da impessoalidade. No caso do princípio da impessoalidade, os atos administrativos, eles devem ser praticados com base no interesse público, objetiva a igualdade de tratamento que a administração deve dispensar aos administrados, ou seja, a administração pública não deve privilegiar o João em detrimento da Maria. Ele vai sempre pautar as suas ações na proteção do interesse à coletividade. Por isso, ele deve
agir com impessoalidade. Ele não deve tender o seu julgamento ou o seu comportamento para um particular em detrimento do outro. A Constituição, por exemplo, exige o concurso público. Eita, professora, legal. Para que a Constituição exige o concurso público? É justamente para evitar que o administrador indique ao seu bel prazer as pessoas que vão compor a administração pública. Ah, professora, mas eu sei que existem alguns cargos que são livremente dispostos pelo gestor. Beleza, são cargos considerados de confiança. E esses cargos de confiança estão previamente previstos em lei como possíveis de serem ocupados à livre disposição do gestor. No geral, o servidor público, ele é enquadrado em uma carreira através da realização de um concurso público, conforme prevê o artigo 37, inciso 2 da Constituição. Por exemplo, a realização de licitação pública para a contratação de obras, serviços, compras e alienações, está previsto no artigo 37, inciso 21 da Constituição. Por que o Estado, através da administração pública, ele deve observar a lei de licitações? Porque aí, gente, prestem atenção, ele não vai comprar do irmão dele, ele não vai alienar da mãe dele, ele não vai, por exemplo, contratar obras e serviços de uma empresa que é da família da mulher dele. Ele não vai poder ser pessoal, ó. Ele vai ter que ser impessoal, e isso é uma imposição legal, está previsto na Constituição. É uma forma de condução da administração pública e, obrigatoriamente, dos administradores públicos. O respeito a esse princípio, ele é essencial. A gente tem que qualquer ato praticado com objetivo diverso do interesse público, ele vai ser considerado nulo por desvio de finalidade. Eita, professora, dar um exemplo aí. Eu vou dar um exemplo bem legal. Um prefeito pega um trator que é do município, que existe no município para a realização de obras da coletividade, leva lá para a fazenda dele, para fazer um serviço dentro da fazenda dele. O que ele está fazendo, gente? Ele está agindo com desvio de finalidade. Ele não está respeitando o princípio da impessoalidade. Ele não pode utilizar os bens públicos com um fim diverso daquele que está previsto em lei. Então, o administrador público está adstrito às expressas previsões legais. Então, deve haver coincidência entre o interesse público e o de particulares, ou seja, compras efetuadas pela administração, o poder público quer adquirir os objetos. E o empresário quer vender. Então, existe aí uma convergência de interesses entre aquele que quer vender e aquele que quer comprar. Os interesses aqui são considerados convergentes. Perfeito. O que o princípio da impessoalidade proíbe é a prática de ato administrativo sem interesse público envolvido. Ou seja, quando é que a administração vai fazer compras? Quando é que a administração vai solicitar a prestação de serviços? Quando é que a administração vai solicitar, por exemplo, a contratação de um objeto ou a compra de uma alienação de um objeto? Quando ela necessitar. E essa necessidade não é de uma pessoa particular, não é da Fábia, que é gestora pública, que é administradora pública. É da coletividade. Então, está necessitando de uma creche, o gestor público ele vai utilizar todos os meios legais para poder efetivar a construção dessa creche. E essa creche ela não vai poder ser construída no terreno do irmão do prefeito, simplesmente porque é irmão do prefeito. Pelo contrário, todos os atos produzidos até o final, até a entrega dessa creche, devem ser pautados na impessoalidade da produção deles, sob pena de nulidade, tá certo, gente? Então, pelo princípio da impessoalidade, existe a vedação da promoção pessoal do agente à custa das realizações da administração pública. Os atos e provimentos administrativos, eles devem ser vistos como manifestações institucionais do órgão ou da entidade pública, e não do prefeito, e não do vereador. Não é o prefeito, na pessoa do Paulo, do Pedro ou do João, que está efetivando aquela obra, que está
está entregando aquela obra. É a administração pública. Então, o nome do prefeito sequer deveria ser vinculado. A administração pública, sim, a prefeitura entrega a creche no bairro São João dos Anzóis. Perfeito, está se respeitando o princípio da impessoalidade. O prefeito João, lá da colônia do Gurgueia, está entregando uma creche, faz ali um evento para publicizar a pessoa dele. Ele não está respeitando o princípio da impessoalidade. Então, o servidor ou autoridade é apenas um meio de manifestação da vontade estatal. A Constituição Federal proíbe que conste nomes, símbolos ou imagens que caracterizem promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos em publicidade de atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos. Está lá na Constituição, artigo 37, parágrafo 1º. Vocês já pensaram? Se bem que em cima, eu vou até circular, se der, ó, tivesse aqui o nome do governador, se aqui dissesse assim, o governador criou a UAP. Vocês estão estudando a administração porque o governador assim conseguiu. Tá certo isso? Tá não, gente. Porque quem conseguiu isso aqui, ó, foi a administração pública. Quem objetivou garantir a vocês o ensino superior foi a administração pública, não foi o governador, não foi o deputado. Obviamente, o objetivo do agente público é garantir o interesse da coletividade. Perfeito. Esse é o fim primordial da atuação do agente público, mas é qualquer agente público, não é a pessoa que está ocupando o cargo, e sim a sua função enquanto administrador público, tá bom? Vamos dar sequência aqui a mais um princípio. O princípio da moralidade, necessidade de atuação ética dos agentes públicos. Liga-se à ideia de probidade e de boa-fé. É a conduta impecável, ilibada, exemplar, pautada pela legalidade, pela boa-fé, pela fidelidade funcional e outros aspectos atinentes à moralidade. Eita, gente, está todo mundo rindo uma hora dessa, assistindo a aula da professora e rindo. Princípio da moralidade. Bela panela. É muito bonito isso aqui na teoria. E na prática, professora, a gente pode dizer que a administração pública brasileira está pautando seus atos na moralidade? Claro que não. Mas quem foi que disse que da teoria para a prática é fácil a gente implementar o que está no ordenamento jurídico? Não é fácil, minha gente. Porque a administração pública, para se materializar, ela necessita dos agentes públicos. Quem são os agentes públicos? São os brasileiros corruptos que estão ocupando os cargos públicos e estão fazendo destes cargos públicos o banheiro da casa deles. Eu não vou falar que não é nem o quintal da casa deles. É o vaso sanitário da casa deles. A moralidade está andando é longe, minha gente, é longe. Porém, o julgamento dos atos desses agentes públicos se dá, sim, pela transgressão a esse princípio. Então, quando se julga, por exemplo, as contas públicas de um prefeito, de um governador, de um gestor de uma autarquia ou de uma fundação, aquele julgamento ele é pautado na análise, no caso concreto, se aquele agente público está respeitando os princípios da legalidade, da impessoalidade e também da moralidade. Então, a moralidade administrativa não se confunde com a moralidade comum, mas elas andam juntas, viu, gente? Se o papai e a mamãe ensinou a não roubar, e o agente público rouba, esse princípio da moralidade se encaixa aqui, professora, perfeitamente. A gente vive em sociedade, e essa sociedade, gente, ela é pautada por valores que estão esculpidos na nossa Constituição e se tornam princípios normativos e por valores considerados inerentes à nossa situação enquanto ser humano. É aquilo que a gente aprende culturalmente na nossa sociedade. É o que a nossa família nos ensina em casa, é aquilo que a gente aprende lá no nosso centro religioso, nas nossas conversas com os nossos amigos. Tudo isso também resulta no nosso comportamento e, quer queira, quer não, implica diretamente na condução e no respeito ao princípio da moralidade, tá certo? O princípio da publicidade, professora. Ele diz respeito ao fato de que
a divulgação oficial do ato da administração é obrigatório para a ciência do público em geral, com efeito de iniciar sua atuação externa, ou seja, de gerar efeitos jurídicos. O que é que isso significa na prática, professora? Traduz para a gente. Isso significa, gente, que tudo aquilo que o administrador público faz, em regra, não é para ser feito debaixo dos panos. Pelo contrário, deve haver a transparência, deve haver a publicação desses atos, para que a sociedade tenha condições de acompanhar aquilo que a administração está fazendo e se manifestar sobre a legalidade desses atos, sobre o respeito à impessoalidade. Como é que eu vou poder dizer se um administrador está sendo correto na condução dos seus atos? Se eu souber o que ele está fazendo. Então, o princípio da publicidade nada mais, nada menos é do que garantir que a sociedade civil tenha acesso ao que o gestor público está fazendo e como esse gestor público está conduzindo a atuação da sua gestão. Mas a gente tem algumas exceções, que são 3 e estão aqui delimitadas, olha. A publicidade desses atos administrativos aqui, eles não são realizados por uma questão de segurança nacional, seja ela de origem militar, econômica ou cultural. Então, sempre que um ato administrativo estiver diretamente vinculado à proteção da segurança nacional, esse ato ele não vai ser publicado naquele momento. Ele só vai ser publicado quando aquela ação já tiver sido resolvida. A sociedade vai sim tomar conhecimento, mas não no momento em que o gestor autoriza a prática daquele ato. Por exemplo, uma invasão numa determinada comunidade para combater o tráfico de drogas. O gestor público ele não vai fazer uma publicação no Diário Oficial dessa medida. Por quê? Porque ela interfere na segurança. Então, se ela interfere na segurança, ela só vai ser publicada posteriormente. Da mesma forma, quando a gente estiver tratando da investigação policial, inquérito policial extremamente sigiloso, somente a ação penal ela é pública e quando se conclui o inquérito, ele pode sim ser divulgado, mas na realização dele, não. Atos internos da administração pública, onde não haja interesse da coletividade. Perfeito. Aqueles atos que são atos corriqueiros, relacionados a como a administração vai conduzir a sua atuação, eles não necessariamente têm que ser publicados no diário. Porém, se a Fábia quiser saber o que o reitor da Universidade Estadual do Piauí está fazendo em termos de produção de atos, eu posso solicitar e pelo princípio da transparência ele vai ter que me fornecer, mas ele não é obrigado a publicar no Diário Oficial, tá certo? Vamos seguindo aqui, voltando. O princípio da eficiência, que é o último princípio dos 5 que a gente mencionou que estão lá dispostos na Constituição. Ele exige que a administração ou que a atividade administrativa ela seja prestada com presteza e rendimento funcional e exige também a concretização de resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Então, gente, o princípio da eficiência é basicamente você cobrar do Estado que ele produz um ato que gere um efeito positivo para mim. Então, a construção de uma creche, se ele entrega uma creche mal feita, se aquela construção não é bem feita, se lá não estão presentes todos os elementos necessários para eu considerar aquela creche utilizável, então o desrespeito ao princípio da eficiência aconteceu. A obra foi entregue, o ato administrativo foi produzido, mas não foi eficiente. Por quê? Porque não reverteu para a sociedade o objetivo, a finalidade para a qual aquele determinado ato deveria reverter. Então, houve sim aí, nesse caso do exemplo, o desrespeito ao princípio da eficiência. Vou passar aqui mais um. Eu passei demais. Pronto, está aqui. A organização da administração pública, ela se dá através de algumas
algumas categorias que são essenciais que vocês conheçam. Uma delas é a centralização. Professor, o que vem a ser a centralização? A centralização, gente, nada mais é do que o Estado executando suas tarefas diretamente por intermédio dos órgãos e agentes administrativos que compõem a sua estrutura funcional. E aí eu estou falando do quê? Eu estou falando da atividade da União, eu estou falando da atividade dos estados, eu estou falando da atividade do Distrito Federal e dos municípios. Então, é o poder executivo na função de presidente do país, na função de governador do estado, na função de prefeito do município, que vai exercer essa função descentralizada, ou seja, a centralidade está nos atos praticados pelos chefes dos poderes executivos, na versão federal, estadual e municipal. E ocorre mediante a atuação da respectiva administração direta. Perfeito. A gente está falando de uma situação em que esses agentes aqui, ó, eles vão emitir atos que são considerados administrativos e que vão repercutir diretamente na vida da coletividade. E a descentralização, professor, o que é a descentralização? A descentralização, gente, é a distribuição pelo Estado de algumas de suas atribuições para outras pessoas físicas ou jurídicas. Pressupõe a existência de pelo menos duas pessoas distintas. No caso, o Estado, e a outra seria a pessoa física ou jurídica que executará o serviço por ter recebido do Estado essa atribuição. Então, é uma função eminentemente da União, dos estados e dos municípios, mas que essa União, esses estados e esses municípios podem delegar a outras pessoas que são consideradas físicas ou jurídicas, e a gente já vai falar sobre cada uma delas. A desconcentração. O que é a desconcentração, professora? A desconcentração, gente, é a distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica. Então, eu estou falando de uma pessoa jurídica que tem a função de exercer os atos administrativos e dentro dela eu tenho vários departamentos, cada um com a sua função, dentro do mesmo órgão. Então, quando eu falo de concentração, de desconcentração, eu estou falando da criação de diferentes órgãos que são unidades administrativas desprovidas de personalidade jurídica. Apenas uma pessoa jurídica detém atribuições distribuídas entre várias unidades de competências. Os órgãos públicos são essas unidades de competência. Uns vão ser subordinados a outros dentro de uma mesma estrutura organizacional. E aí eu falo de órgãos. O que seriam esses órgãos? São justamente essas unidades de organização, gente. São os agentes, dentro desses órgãos eu tenho os agentes que são responsáveis pela prática desses atos. Então, na desconcentração, eu estou falando de uma distribuição interna de competências dentro da mesma pessoa jurídica, tá certo? Na sequência, dando continuidade à desconcentração, eu estou falando da transferência da execução do serviço ou da titularidade do serviço para outra pessoa de direito público ou de direito privado, deixa eu voltar bem aqui que eu acho que teve, pronto, aqui a descentralização, a desconcentração, tá aqui. Eu tenho um conjunto de órgãos que integram as pessoas, eu já falei disso, né? Deixa eu passar aqui. O que são órgãos públicos? Que isso é importante da gente discutir. Os órgãos públicos, eles são centros de competência instituídos para o desempenho de funções estatais. São unidades de ação com atribuições específicas na organização do Estado, ou seja, o Estado é uma pessoa jurídica não possuindo vontade própria e os agentes públicos executam aquilo que a administração pública necessita colocar em prática para o bem da coletividade. Então, a criação e a extinção desses órgãos públicos se dá através da administração direta do Poder Executivo e necessitam de lei em sentido formal de iniciativa do chefe do Poder Executivo. Então, como é que eu vou criar ou eu vou extinguir um órgão público? Conforme o que está previsto na Constituição, isso só é possível através de uma lei criada especificamente para
essa função. Então, a gente tem a administração direta como um conjunto de órgãos que integram as pessoas políticas do Estado, e aí existe aí o que se vigora como o princípio da centralização, que é inerente à administração direta, ou seja, em regra, a administração pública ela vai centralizar a existência e a realização dos atos na pessoa dela, administração pública. E, para tanto, ela vai se fazer valer dos seus inúmeros órgãos internos, que são constituídos por servidores públicos, né? Deixa eu passar bem aqui, que está dando um probleminha no... Passar mais um pouquinho. Eu quero... Me perdi bem aqui. Pronto, tá aqui, me achei. Aqui a gente vai fazer uma classificação, ou vai falar sobre a classificação dos órgãos públicos. Nessa classificação, a gente pode falar dela quanto à estrutura, e com relação à classificação dos órgãos públicos, no que diz respeito à estrutura, a gente tem órgãos simples ou unitários, ou seja, eles não possuem subdivisões. Nós temos órgãos compostos, que possuem subdivisões, e essa subdivisão, gente, ela é sempre buscando o interesse maior, que é o da coletividade, tá certo? Quanto à atuação funcional dos órgãos públicos, a gente tem a subdivisão deles em órgãos singulares ou unipessoais, que seriam decisões tomadas por uma só pessoa, ou órgãos colegiados ou pluripessoais, que são aqueles órgãos que emanam decisões necessariamente conjuntas, não só por um gestor, mas por uma coletividade, tá certo? Pronto. Quanto à posição estatal, a gente tem os órgãos independentes, que são previstos na Constituição Federal, sem subordinação a outro órgão. Nós temos os órgãos autônomos, que são subordinados apenas aos independentes. E temos os órgãos também superiores, que possuem atribuições de direção, mas sem autonomia. E os órgãos subalternos, que são aqueles órgãos que tem apenas a execução e reduzido o poder decisório. Não se preocupem com relação a essas classificações e subdivisões, porque elas são apenas indicativas. É só para que vocês percebam que existe, dentro dos órgãos públicos, uma subdivisão. Não é o nosso objetivo aqui nessa disciplina tornar vocês especialistas no que tange a questão da caracterização da administração pública. Mas é necessário que minimamente vocês percebam que existem subdivisões, subclassificações que norteiam o funcionamento desses órgãos, mas isso não é o foco da nossa discussão. A gente tem aqui, quanto à posição estatal, órgãos independentes, que estão previstos na Constituição sem subordinação a outro órgão. Pode passar aí, que esse aqui eu já falei, por favor. Pronto, beleza. E aqui a gente vai começar a falar de uma coisa mais legal, que é a composição da administração indireta. Lembra que a gente falou sobre a organização da administração e dentro dela a gente falou da descentralização, da desconcentração, da concentração. E aí a gente falou da administração direta e indireta. O que seria a administração indireta? A administração indireta seria justamente a possibilidade de se delegar funções a órgãos do Estado que podem exercer funções que seriam especificamente do Estado, da administração pública. Então, a gente tem as autarquias, que têm a sua criação e extinção diretamente por lei. Para se criar uma autarquia ou se extinguir uma autarquia, é necessário que isso se faça através de lei. A gente tem que o seu objeto pode ser uma atividade típica do Estado, sem fim lucrativo. De forma alguma, a autarquia pode ser criada para ter fim lucrativo. O regime jurídico de uma autarquia é de direito público, óbvio, professora, porque o direito administrativo, ele busca, a administração pública, o interesse da coletividade. Então, se ela cria e descentraliza a sua função, ela não pode perder de vista que o bem continua sendo a coletividade. Então, o regime jurídico é de direito público, suas prerrogativas. Quais são os privilégios que uma autarquia tem? Os seus prazos processuais são especiais, existe uma prescrição quinquenal. Eita, professora, agora foi fundo. O que é uma prescrição quinquenal?
Todos os atos produzidos pela administração pública, eles podem ser questionados sobre a questão da sua legalidade ou não, mas isso só pode acontecer 5 anos após a emissão desse ato. Por quê? Por uma garantia, uma prerrogativa que o Estado tem. Ele tem a questão do respeito aos precatórios, a autarquia deve dinheiro, beleza, ela pode pagar, deve, mas para isso vai haver uma ordem cronológica de devedores, que é o que a gente chama de precatórios. A inscrição de seus créditos em dívida ativa, a imunidade tributária e a não sujeição à falência. Essas aqui são as prerrogativas básicas de uma autarquia. E aí tem aqui o que a gente chama de autarquia de regimento especial ou de regime especial. O que é que significa isso? Seriam aquelas autarquias que têm maior autonomia que as demais e têm estabilidade dos dirigentes. Eu coloquei aqui um exemplo que é a agência reguladora, aquelas autarquias que são criadas com a função de fiscalizar outros órgãos do Estado, como, por exemplo, empresas de energia elétrica, de água, de telefonia, são sistemas, são serviços que são prestados pelo Estado e que são fiscalizados e regulamentados por essas agências. Passa para mim o slide, por favor. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem que os patrimônios, no caso, o patrimônio das autarquias, são bens considerados públicos que não podem ser penhorados, viu, gente? Você não pode pedir que o juiz penhore um bem da autarquia. Eles são considerados imprescritíveis, ou seja, não passam pela prescritibilidade e existem restrições em relação à alienação. Isso aqui é uma garantia, gente, que o patrimônio da autarquia tem, porque o patrimônio da autarquia é nosso. Né? Os bens da autarquia não são de um particular, não é do gestor da autarquia, é do Estado, e se é do Estado, é da sociedade brasileira. O regime jurídico das pessoas que trabalham na autarquia é igual ao da administração direta, então não é um regime seletista, é um regime estatutário. É previsto pela lei do servidor público e não pela CLT. O foro judicial para a questão das celeumas e das discussões jurídicas é a Justiça Federal, quando as autarquias forem federais, tá bom, gente? E a Justiça Estadual seriam as autarquias quando elas forem estaduais ou municipais, tá bom? Pode passar o slide, por favor. Com relação às fundações, a criação e a extinção das fundações ela tem que ser diretamente feita por lei, se ela for de direito público, como, por exemplo, no caso a UESP é uma fundação, então ela foi criada por lei e ela só pode ser extinta por lei, tá certo, gente? Mas o seu registro, ele pode ser privado se a gente estiver diante de uma fundação privada, como, por exemplo, uma fundação criada com fins de dar suporte à universidade. Essa fundação ela é privada, então ela vai ser registrada e não criada por lei. O objeto das fundações seria basicamente as atividades que beneficiam a coletividade sem fins lucrativos. A Universidade Estadual tem fim lucrativo? De forma alguma. Qual é o objetivo da Fundação Universidade Estadual do Piauí? Garantir a educação em nível superior para a população do estado do Piauí e adjacências. O regime jurídico é de direito público ou privado, a depender da criação, como o exemplo que eu dei. As prerrogativas são aquelas mesmas que eu mencionei no slide anterior com relação às autarquias, se essas fundações forem de direito público. E no caso das fundações de direito privado, o que elas detêm é o que a gente chama de imunidade tributária. Ou seja, as fundações privadas, elas não são passíveis de tributação. O patrimônio das fundações seriam bens públicos, se direito público, então a Universidade Estadual, todos os bens da Universidade Estadual são públicos, então são do Estado, são da coletividade, não é de um particular específico. E no caso da fundação de direito privado, os bens são considerados privados. Pode passar o slide, por favor. O pessoal, ou seja, aquelas pessoas que prestam serviço nas fundações, eles são regidos pelo regime jurídico único, no caso, as universidades, como o exemplo que eu dei,
E se for uma fundação de regime jurídico, no caso de direito privado, o regime jurídico dos seus empregados, dos seus servidores, é o único ou seletista. Pode haver essa opção. O controle feito pelo Ministério Público, ou seja, o Ministério Público, que é considerado um fiscal da lei, ele faz o controle da legalidade dos atos produzidos por essas fundações. E o foro judicial é igual das autarquias. Então, fundações federais, a Justiça Federal. Fundações estaduais ou municipais, a Justiça, no caso, vai ser a estadual. Pode passar o slide, por favor. No caso das empresas públicas e das sociedades de economia mista, a gente tem um detalhezinho mais específico. A criação e a extinção, ela também é feita por autorização. No caso aqui, eu tenho autorização por lei, ó, autoriza a criação, mas o registro não é a lei, e sim um registro privado. Por quê? Porque tanto as empresas como as sociedades de economia mista, elas têm a lucratividade, elas exercem uma função que vai reverter em dividendos. Eu vou dar um exemplo, os Correios. Os Correios, a prestação do serviço dos Correios gera dividendos, gera lucro. Então, se gera lucro, eu estou falando de um tipo de órgão da administração indireta, que traz uma repercussão financeira. E se traz a repercussão financeira, ela tem que ser regida de uma forma diferenciada. Então, a gente tem aqui que, em regra, existe a autorização por lei, mas subsidiariamente existe aí uma dependência de autorização legislativa para a sua criação. E o objeto das empresas públicas e das sociedades de economia mista são o lucro, como eu mencionei aí a vocês. A personalidade jurídica delas é de direito privado. Olha o detalhe, visou o lucro, eu não posso dizer que essa personalidade é de direito público, posso? Não, professora, porque aquelas que têm a personalidade jurídica de direito público, elas visam o bem da coletividade. No caso das de direito privado, a gente está focando aqui, ó, nisso aqui, no lucro. Então, o regime jurídico é de direito privado, olha a diferença, porque eles são exploradores de atividade empresarial. O direito público teria a ver com aquelas situações em que essa sociedade de economia mista ou essas empresas públicas, elas seriam prestadoras de serviços públicos. A sujeição é ao direito público, ou seja, existe aí, no caso, a obrigatoriedade do controle pelo Tribunal de Contas. Isso significa, gente, que a prestação de contas das empresas públicas e das sociedades de economia mista também, assim como as autarquias e fundações, vai passar pelo crivo da fiscalização do Tribunal de Contas de cada estado. E também existe aqui a exigência do concurso público e também a licitação. Olha, se eu estou falando de órgãos da administração indireta, que tem uma delegação das atividades que são exercidas pelo Estado, todas elas têm que ser regulamentadas e observadas e controladas, porque direta ou indiretamente elas estão regulando interesses que são da coletividade e não somente de um particular. As empresas públicas e sociedades de economia mista, elas têm estatuto que é aplicável às exploradoras de atividade empresarial, prevendo sujeição ao regime próprio das empresas privadas e estatuto próprio de licitações e contratos. O patrimônio delas é privado e o pessoal das sociedades de economia mista e das empresas públicas são regulamentados pelo regime seletista, tá certo, gente? Mais uma diferençazinha em relação às autarquias e às fundações. E aqui a gente encerra basicamente o conteúdo da nossa unidade 2, fechando o nosso encontro de hoje com muita informação, e essas informações elas estão na plataforma. Vocês têm acesso a elas não só através desses slides que estão disponibilizados para vocês, mas também através das nossas apostilas. Não deixem de fazer a réplica, a produção dos fóruns, as
discussões estarão lá justamente para assessorar vocês, para auxiliar vocês. Essa nossa aula foi só uma provocação. Existe muita coisa sobre tudo que foi dito hoje aqui pela professora, que pode e deve ser aprofundado por vocês à medida do tempo que está disponibilizado para cada um, obviamente. Mas essa aula, pelo menos, vai nortear e direcionar os estudos de vocês, tá certo? Um forte abraço e até o próximo encontro.